O objetivo do doutor da lei era testar Jesus, mas o mestre Jesus conhecia as intenções dele. Deus conhece os anseios e desejos do nosso coração mais do que nós mesmos. A necessidade que muitas pessoas têm de Jesus pode ser até genuína e representar um profundo anseio ou vazio da alma. Como cristãos, devemos apenas ministrar aos outros da melhor forma que pudermos, independente de suas mais profundas motivações, ainda que sejam preconceituosas. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é o método e a resposta de Jesus. Onde na Bíblia Jesus disse que ele é Deus. Jesus, a Palavra de Deus que se fez carne, sempre direcionou todos os seus seguidores para a palavra escrita. O que isso nos diz sobre a importância da Bíblia e sobre a razão pela qual devemos rejeitar qualquer raciocínio filosófico ou teológico que diminua nossa confiança na Palavra de Deus? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Lucas capítulo 10, verso 26. Jesus se referiu à lei como uma regra segura e perguntou o que foi dito lá. O doutor da lei tentava, sem dúvida, justificar-se, dizendo que obedecia à lei. Ele confiava em suas próprias obras. Para tirá-lo daquele lugar, para fazê-lo sentir que era um fundamento inseguro, Jesus mostrou a ele o que a lei exigia. E sim, mostrou a ele que ele precisava de uma justiça melhor do que a própria. Esse é o uso adequado da lei. Ao nos compararmos com isso, vemos nossos próprios defeitos e, portanto, estamos preparados para reconhecer uma justiça melhor do que a nossa, a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a lei se torna um professor para nos levar a Jesus. Confira depois lendo Gálatas capítulo 3, verso 24. O doutor da lei recebe de Jesus uma resposta diferente da que ele esperava. E, de fato, nenhuma outra regra de uma vida santa e justa foi prescrita por Jesus além do que havia sido estabelecido pela lei de Moisés, pois o amor perfeito de Deus e de nosso próximo compreende a máxima perfeição da justiça aos olhos de Deus. No entanto, você deve observar que Jesus fala aqui no texto do estudo de hoje sobre obter a salvação de acordo com a pergunta que lhe foi feita, pois ele não ensina absolutamente, como em outras passagens, como os homens podem chegar à vida eterna, mas como devem viver a fim de serem considerados justos diante dos olhos de Deus. Agora, é certo que na lei é prescrita aos seres humanos que uma regra pela qual eles devem regular a sua vida de modo a obter a salvação aos olhos de Deus. Que a lei não pode fazer outra coisa senão condenar. Misericórdia, Senhor. Portanto, embora nenhum ser humano seja justificado pela lei, a própria lei contém a mais alta justiça. Justiça esta estabelecida pelo próprio Deus. Também não devemos considerar isso como uma maneira estranha de ensinar que Deus primeiro exige a justiça das obras e depois oferece uma justiça gratuita sem obras, pois é necessário que os seres humanos sejam convencidos de sua justa condenação, para que possam se entregar à misericórdia de Deus.
Meu amigo e minha amiga, o método e a resposta de Jesus no texto do estudo de hoje acomodou-se ao doutor da lei e atendeu à natureza de sua pergunta. Pois o doutor da lei não perguntou como a salvação deve ser buscada, mas com que obras ela deve ser obtida. Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. Jesus não ensinou que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos da lei de Deus. Eu espero em Deus que você tenha um dia extremamente abençoado. Vamos orar. Bondoso Deus, que o seu método e as suas respostas sejam as melhores opções para a nossa vida. Que possamos ter a percepção do Espírito Santo para compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar por intermédio da Palavra de Deus. Nos dê um dia extremamente abençoado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!